Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Leis de Newton. Exercício. Temas da aula de hoje: interpretação se o corpo movimenta ou não ao ser submetido a uma determinada força. Cálculo de normal e força de atrito. Decomposição de forças. Pirando Amigo é um oferecimento Canil com Isabela. Criamos seu melhor amigo, Pug e Boxer. Um homem de massa 56 kg faz uma força F igual a 60 newtons, fazendo um ângulo de 48 graus com a horizontal, conforme figura. Para tentar arrastar uma caixa de massa 15 kg, inicialmente em repouso, sabe-se que os coeficientes de atrito estático e cinético são respectivamente iguais a 0,60 e 0,40, e que o seno de 48 é 0,74 e o cosseno de 48 é 0,67, eis a figura. Com relação à situação descrita, foram feitas as seguintes afirmações. 1. Na situação descrita, a caixa se movimenta. 2. A força de atrito que atua no bloco vale aproximadamente 61,56 newtons. 3. A reação normal da superfície sobre a caixa é de aproximadamente 102,6 newtons. 4. Na situação atual, a caixa se movimenta com aceleração aproximada de 2,5 metros por segundo ao quadrado. São corretas apenas 2, apenas 3, apenas 1 e 4, apenas 2 e 4, apenas 1, 2 e 3. Então vamos primeiro decompor a força. Eis a figura. O homem faz uma força puxando a corda. Essa força vale 60 newtons e faz um ângulo de 48 graus com a horizontal. Muito bem. Então nós temos a força Fy e Fx. Para a gente decompor, a gente faz um triângulo. Então o Fy nesse caso, que estava aqui, se moveu para aqui, para que a gente consiga fechar o triângulo. Então, ele está oposto a um ângulo, ele vai ser cateto oposto, o Fx cateto adjacente e o F hipotenusa. O seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto, que é o Fy, vai ser igual à hipotenusa, que é o F vezes o seno de 48. Fy é igual a 60 vezes 0,74. O Fy vai dar 44,4 newtons. O cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é Fx, então Fx é igual a hipotenusa vezes cosseno do ângulo. O Fx vai ser 60, o valor da hipotenusa, vezes cosseno de 48. Fx é 60 vezes 0,67. Fx é 40,2 newtons. Muito bem. Então, um homem puxando uma caixa com uma força de 60 newtons e um ângulo de 48 graus pode também ser representada da seguinte maneira: Fy e Fx. Nós vamos tirar o F e escrever Fy e Fx. Então o F vai ser igual, o Fx é a decomposição no eixo x, é o I, 40,2I, mais 44,4J, que representa o Y. Então, esta força está representada aqui, decomposta. Toda vez que a gente for fazer um exercício que houver forças inclinadas, temos que decompô-las. Calculando a reação normal. O que é uma reação normal? Reação normal é a reação da superfície de apoio. Ela vai ter o mesmo valor da força que o objeto apoia a superfície. Então, inicialmente a gente pensa, então vai ser igual ao peso. O peso é massa vezes gravidade, o peso é 15 vezes 9,8, o peso é 147 newtons. Só que, na seguinte situação, nós temos uma força vertical para cima. Então, o apoio sobre a superfície vai ser o que vai ser igual a normal, vai ser o peso menos Fy, porque ele apoia com peso
mas a corda faz uma força para cima, diminuindo a força do peso sobre a superfície. Então, a normal é peso menos Fy, normal é 147 menos 44,4, 102,6 newtons. Calculando o atrito. Bem, para calcular, eu tenho duas maneiras de calcular o atrito. Ou seja, eu tenho dois atritos diferentes para serem calculados. Primeiro, força de atrito estático máximo. Força de atrito estática máxima é o μ estático, coeficiente de atrito estático, vezes normal. 0,60 vezes 102,6. Força de atrito estática máxima é 61,56 newtons. O que significa o resultado encontrado? Significa que, se o móvel estiver parado, pode ser aplicado a ele uma força de até 61,56 newtons. Ok, essa força na mesma direção e sentido contrário ao atrito. Se eu aplicar uma força inferior a este valor, o móvel vai permanecer parado. E eu tenho uma outra força de atrito que eu consigo calcular com fórmula. Força de atrito cinética ou dinâmica. Força de atrito cinético é μ cinético vezes normal, coeficiente de atrito cinético vezes normal, 0,40 vezes 102,6. Força de atrito cinética, 41,04 newtons. O que significa o resultado? Significa que, se eu chegar à conclusão que o móvel está se movimentando, indiferente de qualquer coisa, se ele se movimentar, neste exercício o atrito vai ser de 41,04 newtons. Ok. 1. Na situação descrita, a caixa se movimenta? Bem, a força de atrito estático máximo vai ser de quanto? 61,56 newtons. A força que o homem faz na corda é de 60 newtons. Mas não é essa força que nós vamos analisar. Nós vamos analisar a força na mesma direção do atrito, ou seja, o Fx. Então, o Fx é menor que o atrito estático máximo. Então, o bloco está em repouso. Falso. O bloco vai só se movimentar se o Fx for superior a 61,56 newtons. Ok. O bloco está em repouso. A força de atrito que atua no bloco vale aproximadamente 61,56 newtons. Bem, anteriormente eu calculei dois atritos. O atrito estático máximo e o atrito cinético ou dinâmico. Acontece que o bloco está em repouso. Se ele está em repouso, ele está em equilíbrio. Então, a soma das forças que atuam no bloco tem que dar zero. Eu tenho a força de atrito e o Fx. Para dar zero, o Fx vai ter que ser igual ao atrito. Então, o Fx vai ser a força de atrito estática. O Fx, a força de atrito nesse exercício vale 40,2 newtons. E observe, ela não tem fórmula, ela vai ser o valor para zerar a equação. Por quê? Se o cara está em equilíbrio, ele pode estar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, ele está em repouso. Então, a soma das forças tem que dar zero. Então, eu tenho o Fx que puxa para a direita e o atrito que puxa para a esquerda. Para zerar, o Fx tem que ser igual à força de atrito. Esse atrito é chamado de atrito estático. Falsa afirmativa. 3. A reação normal da superfície sobre a caixa é de aproximadamente 102,6 newtons. Verdadeiro. Normal é 102,6 newtons. 4. Na atual situação, a caixa se movimenta com aceleração aproximada de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Falso. O bloco está em repouso. Então, isso quer dizer que a sua aceleração vai ser de 0 metros por segundo ao quadrado. Então, apenas a afirmativa 3 está correta. Espero que tenham gostado da aula.
dê um like na aula, compartilhe o canal, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Obrigado pela atenção.